quando meus novos vizinhos decidiram reformar a minha casa sem a minha permissão, eu percebi que algumas pessoas simplesmente não aceitam ouvir a palavra não. E tudo começou com algo tão ridículo que até hoje parece piada, se não tivesse virado o pior pesadelo da minha vida. Eu morava na mesma casa havia 8 anos. Uma casinha simples, mas cheia de personalidade. Uma das coisas que eu mais amava nela era uma árvore enorme no quintal da frente. Dava sombra, frutas e, de certa forma, fazia parte da minha história. Mas bastou meus novos vizinhos, o casal Marcos e Débora, se mudarem para tudo virar motivo de caos. No primeiro dia, eles vieram sorrindo, cheios de boas-vindas, mas o assunto não demorou a aparecer. Então, essa árvore aí, você não pensa em tirar, né? Ela atrapalha nossa entrada de sol. Eu sorri educadamente e disse que não pretendia tirar nada. A árvore era minha e fazia parte do terreno muito antes deles existirem ali. Eles trocaram um olhar estranho, daqueles que você sente na espinha, mas foram embora. Eu queria acreditar que o assunto tinha morrido ali. Não morreu. 2 dias depois, bateram no meu portão de novo. Dessa vez com uma lista de sugestões para melhorar o convívio na rua. Entre elas, cortar minha árvore, trocar a cerca, mudar a cor do portão e adotar um cachorro mais silencioso. Meu cachorro nem latia. Eu respirei fundo, agradeci o interesse e novamente disse que não mudaria nada. E foi aí que o comportamento amigável deles evaporou. Débora virou os olhos, Marcos cruzou os braços e ele deixou escapar uma frase que me deixou desconfortável. Tudo bem, mas depois não diz que a gente não avisou. A partir desse dia, as coisas ficaram estranhas. Eles começaram a me encarar sempre que eu saía de casa. Marcos ficava parado no quintal olhando diretamente para mim, como se estivesse me medindo. Débora passava na calçada fingindo estar de telefone, mas claramente tentando ouvir minhas conversas. Depois vieram as ameaças indiretas. Pena que algumas pessoas não cuidam do bairro como deveriam. Algumas estruturas são perigosas. Imagina se caem. Responsabilidade da dona, né? Se todo mundo ajudasse, as coisas seriam diferentes. Eu tentava ignorar, mas então começaram a bater no meu portão de madrugada e correr. Minha câmera pegava sombras, movimentos rápidos. Meu cachorro ficava agitado. E quando um dia encontrei pegadas de barro perto da janela da cozinha, eu percebi que não era paranoia, era invasão. Chamei a polícia. Eles receberam um aviso formal. A polícia disse que se repetissem qualquer comportamento invasivo, seriam autuados. Achei que isso fosse resolver. Só piorou. Uma semana depois, precisei viajar para visitar minha mãe. Fiquei fora 3 dias e deixei câmeras externas monitorando tudo. Mas adivinha? No único dia em que o Wi-Fi da rua caiu, eles decidiram agir. Quando voltei no domingo à noite, meu coração quase saiu pela boca. A árvore tinha sido cortada. Minha cerca tinha sido arrancada e substituída por outra, sem minha autorização. Eles pintaram meu portão de outra cor. E absurdamente ainda instalaram uma luz nova no meu quintal. Era como se tivessem remodelado minha casa inteira para atender o gosto deles. Eu fiquei paralisada. Não era só invasão. Não era só desrespeito. Era um crime completo. Peguei a câmera, tirei fotos de tudo e fui direto para a delegacia. O BO virou abertura de inquérito. A polícia foi até a casa deles naquela mesma noite. Eles tentaram dizer que só estavam ajudando a melhorar a aparência do bairro e que eu devia agradecer. Eu não agradeci. Eu processei. Veio o julgamento. Marcos e Débora alegaram que fizeram um favor, que melhoraram a estética da rua e que não tinham intenção criminosa. O juiz não comprou essa narrativa por um segundo sequer. Ele disse, com todas as letras, que invadir propriedade, modificar estruturas e causar dano material não é melhoria, é crime. E no fim foram considerados culpados. A sentença foi perfeita. A pena incluía pagar todos os custos de restauração, indenização por danos emocionais e ainda cumprirem serviços comunitários equivalentes ao tipo de dano que causaram. Eles passaram meses trabalhando em projetos de recuperação ambiental, irônico, considerando que destruíram minha árvore, e ainda tiveram que assistir a aulas obrigatórias sobre convivência e respeito à propriedade. Hoje tenho minha casa restaurada, minha árvore replantada, e um portão do jeito que eu gosto. E meus vizinhos se mudaram, e deixaram para trás a certeza de que se eu tivesse cedido lá no começo, talvez minha vida tivesse sido engolida pelo controle deles. Às vezes o maior problema não é o que as pessoas pedem, mas o que elas acham que têm o direito de fazer quando você diz simplesmente, não.